3 de maio de 2017, depoimento do senhor Joesley Mendonça Batista, na sede da Procuradoria-Geral da República. Presentes o advogado do colaborador Dr. Francisco de Assis Silva, OAB 16615 Paraná. Presentes os membros do Ministério Público Eduardo Pelela, Fernando Antônio Oliveira e Sérgio Bruno Fernandes. Joesley, a gente vai falar agora de um outro assunto que o senhor trouxe aqui no anexo, o tema denominado FGTS, Caixa Econômica, interação com Lúcio Bolonha Funaro. O que o senhor pode narrar para a gente desse tema? Boa tarde, Sérgio. O senhor pode começar, como conheceu o senhor Lúcio Funaro? Então, o Lúcio foi me apresentado em 2011. Quem que apresentou? Em 2011, por um amigo em comum chamado Paulo Sérgio Formigoni. Uhum. Enfim, um dia ele apareceu, ele é amigo nosso de Andradina, que eu morei em Andradina. Um dia ele foi lá, falou: Joesley, eu queria te apresentar uma pessoa. Chegou lá, entrou na minha sala, uma pessoa chamada Lúcio Funaro, eu nunca tinha visto ele na vida. Falou: Joesley, o Lúcio, eu conheço ele, não sei como que ele conhecia o Lúcio, eu acho que era pelo Bertin lá, porque o Paulo Sérgio é muito ligado ao Bertin. Sim. Disse: Qual dos Bertins? Com a família toda? A família, Bertins, dono do frigorífico que você já referiu. Aí ele foi lá, me apresentou, disse: olha, eu conheço o Lúcio disse que queria conhecer você. Me procurou, disse: perfeitamente, eu conheço o Joel. Viemos aqui, ele quer falar contigo. Eu não sei o que é, não me interessa saber, eu termino meu serviço aqui, tô indo embora. Francisco, não é fácil. Aí estou indo embora, saiu da sala, me deixou lá só com o Lúcio. O Lúcio já foi direto ao assunto, dizendo: fiquei sabendo que a semana anterior a gente tinha dado entrada no pedido de um financiamento no FIE-FGTS, na presidência da Viter, que é do Marcos Vasconcelos. Na vice-presidência do Marcos Vasconcelos. Eu falei: é mesmo? Como é que você sabe? Ele falou: não, porque eu tenho uma pessoa lá chamada Fábio Cleto, e que eu posso acertar, a gente pode acertar, ele pode te ajudar a aprovar esse negócio aí. Eu ouvi aquilo, né? A primeira vez que eu estava com ele, que eu não sabia, de novo, a primeira vez você não sabe o quanto é verdade, o quanto não é. O Lúcio é um sujeito carismático, assim, falante, envolvente, né, inteligente. Ele concatena bem as ideias e tal. E aí ele disse, era uma terça-feira, eu creio, disse: vai jantar lá em casa na quinta. Eu falei: tá bom, vou. Onde é que você mora? Me deu o endereço, eu chego lá quinta-feira, estava lá o Fábio Cleto, que eu nunca tinha visto também. Aí o Lúcio, no fundo, eu entendi que ele levou o Fábio lá para mostrar a sua influência, mostrar que ele realmente... E o Lúcio sempre falava em nome de Eduardo Cunha, que eu também nunca tinha ouvido falar. Um tal deputado Eduardo Cunha, eu também, como se diz, eu nunca tinha visto algum deputado tão relevante, tão importante, né, quanto a importância que ele dava a esse deputado. Não, porque o Eduardo Cunha, meu amigo, a gente opera junto e tal. Enfim, um sujeito que fala em nome de um deputado, né, e que tem um vice-presidente da Caixa, que não é diretamente a vice-presidência onde eu dei a entrada do negócio, para te falar a verdade, eu não dei muita credibilidade àquela conversa, né? Enfim, os dias foram se passando e a gente sempre tratando na área ali com o Marcos Vasconcelos, tecnicamente e tal. E toda a operação foi ali, na área do Marcos. Só que depois que a área do Marcos aprova, o Marcos tem que mandar para um conselho, que tem acho que 12 pessoas. E
Fábio Cleto, ele é o presidente desse conselho, era na época. Foi aí que eu comecei a entender onde é que poderia ter o problema ou a influência. Entendi. Enfim, para fazer uma história, um resumo, a gente foi tratando ali e tal, e ficou muito claro e notório que quando chegou na área do conselho, não aprovava, não andava a aprovação, por mais que o Marcos Vasconcelos, a área dele ali tivesse de acordo, endossado, tal. Teve alguma coisa ilícita nessa fase? Não, nada, zero, zero. Com o Marcos Vasconcelos, com o segundo dele lá, Flávio, um gordinho japonês, tudo 100% lícito, nada de errado. Mas, resumindo, E como a parava no operação... conselho? Alguém pedia vista? Não andava? eu não sei os detalhes, mas eu sei que cada dia aparecia uma história. Pediram vista, pediram não sei o quê. Esse colegiado é o conselho curador do FGV? Isso. Resumindo, eu entendi que se eu não desse ouvidos ao Lúcio, realmente a coisa não ia andar. Até um dia que eu vi, eu estava precisando, a fábrica estava sendo construída, eu precisava do financiamento. Foi onde eu chamei o Lúcio, falei, Lúcio, como é que é aquele negócio mesmo? Aí eu fui, acertei, 3 ou 3,5%. Esse era para construir qual fábrica? Eldorado. Essa mesma aí que teve o BN10, que teve a fusão, que teve... Aí você chegou para o Lúcio e falou, Lúcio, me ajuda. Isso, aí eu falei, Lúcio, é o seguinte, ó, como é que você tem que destravar isso? Aí, 3,5%. Acertou, a coisa andou. Aí 3,5% sobre o valor a ser... que foi 940 milhões. Ser liberado pelo... Isso. FGV. Isso é um empréstimo. Uma debenture, não sei, de 7 anos, uma coisa assim. Tá. E era 3,5% sobre o valor total. Isso. E o Lúcio falou como é que era dividido esse percentual entre eles? Então, nunca perguntei, nunca soube. Mas ele deixava claro que tinha divisão? Claríssimo, que era em nome do Eduardo. Ele falava em nome do Eduardo, que eu não conhecia, vim conhecer bem mais agora em 2014. Estou falando isso aí em 2011. Ele falava em nome do Eduardo Cunha e falava de mais algum político, de algum... Não, ele sempre dizia Eduardo Cunha e Michel. Michel Temer, o atual presidente. Ele sempre era vinculado ao Michel Temer. Ele sempre dizia... Eu falo em nome do Eduardo e o Eduardo é da turma do Michel. Certo? E o Michel vice-presidente, que também, à época, eu estava começando a conhecer ali, né, mas vice-presidente, como vice-presidente, eu achava que o Michel não tinha tanta importância, tanto poder, mas como presidente do PMDB, ele tinha bastante relevância, né? Que ele não era presidente do PMDB, mas ele tinha uma influência fortíssima, que é o PMDB da Câmara e do Senado, né? O Temer é o líder do PMDB da Câmara. Entendi. Sim, aí então acertou-se esse percentual com o Lúcio, 3,5%, e aí logo depois disso... E aí a coisa começou a andar até sair, liberou dinheiro e tal. Como é que foi esse pagamento? Foram em parcelas mensais, quem pagou foi o Eldorado, através de nota fria do Lúcio, que ele emitia, umas 2, 3 empresas que ele emitia nota dele. Empresa dele, né? Viscaia, Carioca e tem uma outra. A gente também vai estar nos documentos. Os contratos já estão aí. Viscaia, agora Carioca em geral? Não. Carioca era sucessora da Viscaia. Uma começou antes, uma substituiu. O CNPJ é o mesmo. Oi? Royster. Essa aí também. E aí chegou, e depois disso? Aí pagou essa primeira vez... Funcionou, tudo bem, deu certo, enfim, ficou claro que ali realmente, se não pagasse ali, não andava. Aí, como é que foi? Aí, passado um pouquinho mais de tempo... Só antes fala de, não sei se você tem a ver com o que você vai falar agora, mas as pessoas de Giovanni... Então, aí passou um pouquinho mais de tempo, o Lúcio chega dizendo que que na Caixa eles tinham tomado conta da Caixa Econômica, do banco Caixa Econômica, não
que eles tinham tomado conta e tal, mesma coisa, Eduardo Cunha. E aí, como é que foi? Aí foi quando o Lúcio, porque lá na Caixa a gente tinha operações com várias empresas, com a JBS, com a JIF, com a Eldorado, né, que é um banco comercial. Aí lá começou, eu acho que a gente propôs uma operação para a Caixa, pela Hold, eu acho, pela JIF, de 300. Tem nas planilhas, o Lúcio também tem uma planilha que a gente fez, um conta corrente, onde está lá todos os créditos, débitos, a gente vai fazer parte. A planilha está sendo anexada. Ou seja, então, além desse negócio primeiro da Eldorado, aí depois... Passou para a Caixa. Tá. Aí na Caixa ele passou a cobrar a mesma coisa, entre 3% e 3,5%. Mas no FGTS ele tinha o Fábio Cleto. Na Caixa, como é que era? Então, eu sempre... O Fábio Cleto era muito claro. Na Caixa, os nomes que eu ouvia era Giovanni, que eu nem conheço. Talvez eu conheça, talvez eu já tenha estado com ele numa reunião, mas se me apresentar eu não sei. O Desirê, que é esse eu já tive em reunião com ele, e ele dizia ter o Gedel. O Gedel, eu já conhecia ele de anos, eu conheço o Gedel de 20 anos atrás. Está falando de Gedel Vieira Lima. Vieira Lima, isso, ex-deputado, ex-ministro. O Gedel Vieira Lima, eu falava para o Lúcio, eu falei, Lúcio, o Gedel, eu não preciso que você me ajude em nada com o Gedel, porque o Gedel eu conheci ele há 20 anos, ele fornece boi para nós, para os frigoríficos nossos lá na Bahia e tal. Enfim, ele tentou me vender os três, né? Falar do Gedel, e cada um ocupava uma vice-presidência diferente, uma diretoria diferente. Eu falei, com o Gedel eu não preciso de nada de você com o Gedel. O Gedel eu conheço ele e tal, enfim. E nunca dei propina diretamente para o Gedel, nunca nada. Eu fiz doação de 2 milhões para ele oficial. O Giovanni e esse Desirê os dois que aí eu não conheço. Desirê ou Desirê? Escreve Desirê, mas eles falam Desirê. Tá. Enfim, ele sempre falava o nome desses dois aí, que eram as pessoas que ele... Certo é que todas as operações que eu mandava lá, se eu pagasse, andava. Se eu não pagasse, não andava. Isso fora a JBS, tá? A JBS, ele quis me cobrar, aí eu disse, olha, Lúcio, aí não, aí vai ser extorsão, porque a JBS é uma empresa imensa, não é possível que você vai deliberadamente me atrapalhar, né? Vamos dizer, um negócio que funcione, que anda e tudo. Aí ele porque a JBS é uma empresa tão grande que eu acho que ele não conseguiria impedir o negócio, entendeu? Vamos dizer, seria muito, muito estranho ele conseguir, junto com a turma dele lá, bloquear. As outras empresas não, já teria argumento, porque a JIF é uma hold, as outras são empresas menores, né? A própria Eldorado é uma empresa iniciando, não é uma empresa que tem tanto crédito. Sempre fica mais assim, crédito pode, não pode, né? Tá, e você falou que o Lúcio se colocava como representante do Eduardo Cunha, mas você tratava com o Eduardo Cunha também, diretamente? Então, eu não, eu tratava só com o Lúcio até de 2011 a 2013 era só com o Lúcio. De 2013 foi quando eu conheci o Eduardo, até numa situação lá no Ministério da Agricultura. Foi quando eles encamparam o Ministério da Agricultura. Tá. Porque eles vinham tomando terreno, né? Quer dizer, o grupo. Sim. Aí encampou o FGTS, depois encampou a Caixa, aí encampou o Ministério da Agricultura. Eles vieram... Isso é tema de outro anexo, né? O Ministério da Agricultura. Mas relacionado ao FGTS ou Caixa... O FII termina a história do FII em um empréstimo. O FII-FGTS, ele é um negócio, uma debênture de 940 milhões, ponto. Aí o resto tudo segue na Caixa. Tem anexo específico da Caixa? Não. Não, é o mesmo. Mas para tratar desse assunto, Caixa, FGTS, você teve com o Eduardo Cunha? Então, eu tive com ele a partir de 2013. Aí eu passei a
a falar com o Eduardo sobre isso. O Eduardo tinha a lista das minhas... Eu ia falar lá com o Eduardo tinha a lista das minhas operações, tudo. Na Caixa e na FGTS? Tudo. Chegava lá, ele já estava com essa Ele lista. tinha tudo, ele tinha a lista, tudo e tal. Estava sozinho nesse dia? O Eduardo? Depois eu passei a encontrar o Eduardo muitas vezes, de 2013 para frente. Mas sempre ele estava com a lista dos negócios que Ele sabia tudo da minha vida. Quando fizeram busca e apreensão na casa dele, ele me mostrou os documentos da busca e apreensão que devolveu. Ele falou: ele vim aqui te trazer, te mostrar a lista de documentos da busca e apreensão que fizeram lá em casa para você ver o que pegaram. Eu não entendi por que ele fez aquilo, mas eu sei que eu fui folheando, tinha lá o contrato social da holding nossa, não sei o que aquilo estava fazendo na casa dele, tinha a lista, um papel em branco com a lista de operações, não só nossa, mas de outras empresas. Isso está na busca e apreensão. Tinha um monte de coisa da minha vida lá. Eu fiquei olhando aquilo, eu não sei se ele queria me mostrar que ele sabia muito de mim, enfim, eu não entendi o que... Isso aqui ele deve ter te mostrado uma cópia do auto de apreensão. Era timbrado, tal, com a lista de documentos? Era isso que ele te mostrou? Não, ele me levou uma pilha de papel. Eu acho que devolveram os papéis para ele. E ele me mostrou, que eu também não sei se é verdade. Ele devolveu para... Ele me mostrou. Mostrou e ficou com ele? Ficou com ele. Mesmo que você não sabe direito... Eu não entendi o porquê que ele me mostrou aquilo, se ele queria, sei lá. Então ele tinha essa lista de todos os negócios, os interesses que vocês tinham lá na... 100%, ele sabia de tudo. E ele fazia um controle, tinha uma planilha do que estava sendo pago, aquilo que você havia pago para o... Não, a planilha era minha com o Lúcio. Mas o Eduardo Cunha dava a entender, confirmou esse dizer do Lúcio que a parte era para o Eduardo? Ele sabia, né? Que tava... Com toda certeza. Ali é um núcleo, ali é um grupo que é um time ali. É o Eduardo, aí tem esses operadores aí, tem o Lúcio, tem o Temer, a turma da Câmara. Tá. E o Eduardo, quando ele mostrava isso, ele perguntava como é que estavam as coisas, lá estava tudo caminhando bonitinho. Ele sabia de tudo. Sabia de tudo. Ele não precisava me perguntar nada. Ele muitas vezes sabia da minha vida mais que eu, no que diz respeito aos assuntos lá. Tá. Ele é que me dava as notícias, que o negócio estava andando, que não estava, que estava indo bem, que não estava indo bem. Então vocês vão fornecer especificado as planilhas, os pagamentos? Então só a ordem de grandeza, você lembra quanto que chegou a ser pago para... Foi 170 milhões, eu acho. 170, eu acho. No total, né? No total, ao longo de 2011 a 2015. Esse esquema Lúcio e Eduardo, né? Lúcio e Eduardo. Tá. E aí vocês vão fornecer, então... Tem a planilha... Ok. Mais alguma coisa sobre esse tema? Alguém quer perguntar? Eu tenho duas perguntas. A minha pergunta da área técnica... de novo, tanto na Caixa quanto na negociação com o Marcos Vasconcelos, do FIA-FGTS, nunca teve interferência nos termos e condições. Eu nunca discuti com o Guido termos e condições, preço, prazo, garantia. Nunca discuti com o Guido, nunca discuti com os presidentes dos fundos, nunca discuti com o Vacari, nunca discuti também com o Lúcio. A propina nunca foi condicionada a termos e condições. E eles nunca se meteram nos termos e condições. Sempre ficava. Você se acerta os termos e condições lá. Se passar o termo e condições pela área técnica, subir aqui, a gente aprova. Ou não. Era a sua pergunta. Era a sua pergunta. Tá. Então vamos... Desculpa, mais uma. Na relação de Joesley com o Lúcio, quem provocava o pedido? Você procurava ele ou ele te procurou primeiramente? Não, então... O Lúcio operava, é o contrário, cada um opera de um jeito, né? Cada grupo... Você falou, você foi surpreendido porque ele sabia que você tinha dado entrada lá. Cada grupo opera de um jeito. O grupo do Lúcio, o grupo do Lúcio entra na sua vida sem ser convidado.
Eles começam a acompanhar a sua vida e vai vendo tudo que está acontecendo. E daqui a pouco, se você não se ajustar com ele, não começa a pagar propina para ele, sua vida começa a virar um problema. Não anda. Tá. Ok, então encerrando o termo de depoimento número 3, dia 3 de maio de 2017, prestado por Joesley Mendonça Batista.